Se você reparar bem, eu comecei esse vídeo com uma foto de vários livros empilhados. Daqui a pouco eu te falo o que são esses livros, mas eu queria te contar uma história antes, para você ver que interessante. Nós estamos ainda na pandemia, né? Estamos em abril de 2021, mas em dezembro de 2020 parece que a coisa estava um pouco meio termo ali, não sei se também pela politicagem deram uma liberada para o final de ano. Eu acabei almoçando com amigos num restaurante, e aí esse meu amigo que é engenheiro, é o Ivan, que é um irmão, começou a contar do curso que ele estava fazendo, que ele leu 4 livros, eu não lembro só o prazo, se era 6 meses, quanto tempo ele leu os livros, mas uma coisa muito certa que engenheiros principalmente têm é a capacidade de organizar o pensamento, são mais metódicos e acabam, às vezes, muitas vezes eu diria, tirando mais proveito de certas situações. E eu fiquei bastante impressionado, já sabendo da inteligência dele, mas fiquei bastante impressionado de ver como ele estava conseguindo fazer o link das histórias. Eram livros técnicos de negócios, o curso que ele estava fazendo também era de negócios, e ele estava citando os livros, falando do curso, falando dos livros e trazendo isso para o dia a dia dele do trabalho. E ficou assim bastante empolgado, ele falando bastante tempo. E eu gostei muito de saber que ler livros é o que eu mais defendo como uma das coisas mais importantes para você fazer consigo mesmo. Nada pode te trazer, ou poucas coisas podem te trazer tanto crescimento, tantas coisas boas como a leitura de um bom livro. Não é, obviamente, não ler qualquer livro que não vai adiantar. Tem que saber escolher, e aí às vezes você apanha um tempo até identificar quais são os livros que te agradam, mas que também vão te transformar. Normalmente um livro bom, quando você entra nele, você sai de outro jeito. Na grande maioria das vezes. Livros técnicos têm outros aspectos a serem considerados, mas obviamente o que me fez perceber bastante diferença com relação a algumas pessoas é quando você lê um texto, entende o texto, absorve informações e sabe citar as informações que você absorveu. E o Ivan estava fazendo isso com certa maestria ali, indo e voltando de assuntos do curso, dos livros e do trabalho. É importante que quando você tiver a oportunidade de se dedicar à leitura de um livro, que você absorva informações desse livro. A leitura não pode ser, em tese pelo menos, eu defendo que não deve ser só um entretenimento, apesar que também é válido, mas que você aprenda alguma coisa que você possa citar isso mais para frente em alguma situação que você precise. Eu lembro que foi bastante importante para mim, já há bastante tempo. Eu iniciei minha vida como leitor já adulto, não tive uma vida de leitor nem infantil, nem adolescente. E eu estava passando por um problema específico naquela época e eu resolvi ler um livro do Dostoiévski. Foi um dos primeiros que me lançou para essa vida literária, como escritor e como leitor assíduo, né, voraz de livros. E aí eu percebi o seguinte: Dostoiévski, lá meados de 1800, século XIX, final, não lembro exatamente até quando Dostoiévski estava vivo, mas assim, foi um tapa na cara tremendo, porque o que eu percebi de cara, aliás, tem livros muito baratos, aí de 10 a 20 reais, que podem te transformar a sua vida por quase nada, é de graça, sinceramente. E esse livro do Dostoiévski que você encontra aí nas livrarias, na versão pocket, talvez por 20, 30 reais. Num sebo, então, você pode encontrar um bom livro do Dostoiévski por valores irrisórios. E, obviamente, eu fiquei muito surpreso quando alguém, há mais de 150 anos, já sabia de um assunto, questões sociais, que para mim parecia um problema para mim recente, assim, da minha vida, pelo menos era, e o cara estava ali citando e dando coordenadas indiretamente de como aquilo aconteceu. O livro era Crime e Castigo. Obviamente não tinha, ele cita muitas coisas no livro e não tinha o que eu precisava, estava mais ligado aos relacionamentos interpessoais do que com o tema do livro em si, mas ele cita um trecho lá muito bonito que me serviu de inspiração para entender como nos relacionarmos aqui em sociedade, e o livro foi bastante importante para mim. Voltando ao meu amigo, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode ler livros muito ruins de modismo e de repente você crescer e aprender muito pouco com aquilo. O importante é que você leia principalmente os clássicos, isso que eu defendo. Nos clássicos Por que um livro dura tanto tempo? Um livro escrito há 100, 150 anos até hoje é falado, porque ele realmente conseguiu uma profundidade muito grande nos temas abordados, e é importante que você não ignore isso.
Os livros mais atuais, existem livros muito importantes, mas só o crivo do tempo para dizer o quanto importantes e bons eles de fato serão, porque precisa de tempo para isso ser comprovado. A verdade é o seguinte: você lendo com concentração, lendo dedicado, fazendo anotações se for o caso, eu sempre faço anotações do livro, defendo que você os faça, evitando fazer anotações no livro, mas o livro é seu, se quiser fazer anotação, óbvio que você pode fazer. Costumo fazer em fichários, vou anotando ali, quando eu preciso de alguma informação, eu lembro mais ou menos qual que é o livro, vou lá, procuro indicando a página e eu consigo fazer uma referência relacionada àquilo. O que eu quero falar basicamente é o seguinte: um pouquinho de metodologia nos ensinos, conteúdo, nos estudos, vai te ajudar bastante. Então, por exemplo, se você ler 10 páginas por dia e um livro tiver em média aí 300 páginas, você vai ler um livro por mês. 10 páginas, dependendo do ritmo de leitura que você tem, você vai devorar isso aí em 20, 30 minutos, alguns um pouco mais lento, outros mais rápido. O importante é você absorver aquilo. Bom, enfim, se você lê 20 páginas por dia, esse mesmo livro você vai ler em 15 dias, então você vai, de repente, no ano você vai poder ler mais de 20 livros, se você mantiver essa média. Se você lê 45 páginas por dia, você em 6, 7 dias pode destrinchar um livro de 300 páginas. Então a provocação, a brincadeira que eu quero fazer com você, eu te mostrei uma pilha de livros aqui, tirei foto, vou colocar no vídeo, coloquei no começo, vou deixar agora no final. Manda uma mensagem para mim, diga aí quanto tempo você acha que eu levei para ler esses livros, se eu li em 6 meses, 3 meses, 1 ano, só para a gente ter essa brincadeira e você poder dividir comigo o que você achou disso tudo que eu falei. O livro tem uma importância fundamental, que é a seguinte: é alguém neutro que escreveu o livro numa determinada época, dividindo informação, conteúdo com você. E o seu cérebro, ao ler, é como se você estivesse dizendo isso para você mesmo, de maneira que você quebra as barreiras do seu subconsciente e você consegue, com boa informação, ler. Volto a reforçar sempre, tem que ser um bom livro, não adianta você ler um mau livro, você tem que conseguir exercitar e descobrir quais são os bons autores. E você consegue dizer isso para você mesmo e quebrar barreiras das quais às vezes você mesmo não está conseguindo. De repente a pessoa se vê numa situação que ela quer mudar um hábito e não consegue. Os livros vão te ajudar. É claro que nem sempre você vai entender que você tem um ponto a ser melhorado e que você vai alcançar em qualquer livro. Você vai ter que dar um pouquinho de sorte ou receber a indicação de alguém dizendo: olha, para esse assunto aí tem tal livro, você vai poder destrinchar esse assunto e aprender. Se você não conhece meu canal, vá lá, tem vários vídeos falando de diversos assuntos, basicamente comportamento, política, economia. Não deixe de dar o seu curtir se você gostou, deixe seu recado, indique para os amigos. Um abraço e até o próximo vídeo. E não deixe de mandar seu recado de quanto tempo você acha que eu li essa pilha de livros aqui. Estou muito curioso para saber a sua opinião.